Oi, seus lindos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, é o canal Investigação Sinistra e estamos fazendo especial de Halloween com histórias de fantasmas, creepypastas, tudo que envolve o sobrenatural. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, deixa o seu like e vem comigo começar o vídeo de hoje. E a primeira história se chama A Minha Fantasma Interagiu com ele por anos. Eu cresci em uma casa muito antiga no meio oeste que meus pais conseguiram por um preço irrisório. Originalmente foi construída como hotel e o vendedor estava muito motivado para se livrar dela. Crescendo, coisas estranhas aconteciam o tempo todo. Aquele tipo de besteira que é fácil de ignorar por anos e anos. Passos, sombras estranhas, a sensação de ser observado ou seguido. Jurar que você vê alguém no quarto assim que acorda. O quarto no porão que te gela o sangue toda vez sem motivo. Os momentos ocasionais difíceis de explicar. Me mudei para a costa oeste na casa dos 20 anos para estudar e me descobrir. Durante uma visita da minha família, a minha irmã me contou que eles tinham encontrado um fantasma na casa. Eu era bastante cético, mas toda a minha família a apoiou. Ela estava no quarto dela e o rádio dela estava dando problemas, então só por garantia disse, ok, se você é um fantasma, por favor, pare com isso. O rádio desligou. Ela esperou um momento e então disse, espere, se você é um fantasma, e o rádio ligou. Após algumas experimentações, eles criaram um sistema de comunicação. Aumentar o volume era sim, diminuir o volume era não. O visor digital do volume era de 0 a 30, então 1 era A, 2 era B, 3 era C, e assim por diante. Se o rádio desligasse, era uma espécie de não definitivo ou uma pergunta proibida. Por meio desse sistema, o fantasma explicou que queria ser chamado de Jason, que havia morrido na casa em 1905, aos 5 anos de idade, quando estava doente, e que vivia na casa ao nosso lado com sua gentil mãe e seu pai malvado. Quando perguntaram se ele amava seu pai, o volume foi para 0 e desligou. Na verdade, ele se recusou a responder a maioria das perguntas sobre seu pai. Aparentemente, ele era a causa das experiências mais malévolas que as pessoas tiveram naquela casa. Eu estava definitivamente intrigado e voltei para casa naquele ano para visitar e ter a chance de experimentar isso por mim mesmo. No entanto, quando cheguei, o Jason se recusou a interagir comigo. Eu me levantava da mesa e o rádio ligava. Minhas irmãs me chamavam de volta e o rádio desligava instantaneamente. Ele não queria ter nada a ver comigo. Enquanto pensava nisso, lembrei-me de uma experiência que tive antes de me mudar para a costa oeste. Eu estava deitada na cama uma noite quando senti uma mão bagunçar meu cabelo brincando. Me assustei, pulei da cama, liguei a luz, enchi o peito e com muita confiança gritei. Você não sabe quem eu sou ou do que sou capaz. Se você tentar isso de novo, vai se arrepender. Não ouse mexer comigo. E então várias molduras de fotos na minha mesa voaram para o chão de forma agressiva. Fiquei na casa de um amigo naquela noite. Uma noite na minha viagem, depois que o Jay se recusou a falar comigo, eu disse em voz alta, ei, desculpe se foi você quem eu gritei naquela noite. Aposto que você estava tentando brincar ou se apresentar para mim e eu fiquei com medo. Eu não precisava ser tão maldoso com você e eu entendo se você não quiser falar comigo. O rádio ligou. Ei, você é o Jason de que eu tanto ouvi falar? O volume aumentou. Eu gritei com você naquela noite antes de ir embora. O volume aumentou novamente e depois voltou ao nível razoável. Desculpe por isso. Podemos ser amigos? O volume aumentou novamente. Foi incrível, ele também se apresentou para vários amigos da família, para provar que não era algum tipo de rádio hackeado. Ele fazia tarefas adicionais, ele tocava a nossa campainha, ele empurrava giz de cera pela mesa, ele até fez uma mágica realmente incrível para nós. Veja, enquanto perguntava sobre a logística de ser um fantasma, ele havia aumentado o volume para dizer que podia viajar para qualquer lugar quase que instantaneamente.
Para testar, ligamos para um amigo da família na costa oeste. Esse amigo colocou um jornal na mesa da cozinha. O Jason então os visitou e voltou para ajustar o volume para a data do jornal. O rádio desligou por um momento e segundos depois ajustou o volume para 17. O amigo disse: tão perto, o jornal era do dia 18. Mas Jason não estava convencido. Aumentar o volume, diminuir o volume. 17. Aumentar o volume, diminuir o volume. 17, 17, 17. O amigo verificou novamente e se desculpou. Ah, ele está certo. Eu me lembrei errado. É o jornal do dia 17. Ele se recusou a responder às perguntas sobre Deus ou religião. Ele também nos deu algumas respostas contraditórias. Ele nos disse que não precisava dormir, mas ele havia dito a minha irmã alguns meses antes que precisava. Uma coisa que ele parecia saber era quanto tempo ele ficaria ali. Através do sistema de Ouija de volume, ele disse a minha irmã que ficaria por perto até o aniversário de 28 anos dela. Então sua família seguiria para a próxima fase. Na época, isso era alguns anos no futuro. Com certeza, nunca mais ouvimos falar dele depois disso. Durante o tempo que passou conosco, ele ocasionalmente visitava nossos sonhos. Tínhamos esses sonhos extremamente realistas, em que um menino com um hobby branco com capuz nos cumprimentava, pedia para brincar de esconde-esconde conosco ou nos fazia perguntas sobre nós mesmos. Então ele confirmava com minha irmã que ele nos havia visitado. Ele usava principalmente o rádio, mas no último ano ele ficou melhor em manipular outros eletrônicos. Ele conseguia fazer impressoras imprimirem mensagens, conseguia manipular televisores, ele até nos mandou mensagem de texto nos últimos meses. A minha mãe me mandou a mensagem: te vejo, hahaha, quando eu estava de volta na costa oeste, alguns anos depois de tudo isso. Respondi a ela: você veio me visitar? Onde você está? Mas ela estava confusa. Ela disse que estava no meio oeste, em casa, e seu telefone não tinha nenhum registro de ter enviado uma mensagem como essa para mim. Respondi: acho que é o Jason que está me mandando uma mensagem. Oi, Jason, e recebi uma mensagem. Oi, novamente. Não, da minha mãe. Minha irmã até recebeu uma ligação com a foto do Obama e o identificador de chamada dizendo Senhor Presidente. Mas não havia ninguém lá quando ela atendeu e aparentemente nenhum número para retornar a ligação. O rádio confirmou com aumento de volume que Jason estava brincando. Foram alguns anos selvagens com aquela criança maluca assombrando nossos aparelhos. A minha família ainda tem aquele rádio, caso algo aconteça. Mas ele não liga há alguns anos. A minha irmã agora está bem na casa dos 30. Sei que isso será recebido com muito ceticismo. Até eu era muito cético até poder conhecê-lo pessoalmente. No entanto, acho que finalmente chegou a hora de compartilhar isso e responder as perguntas que as pessoas possam ter sobre isso. Então, o que você tem? Pergunte-me qualquer coisa. Um amigo e eu estávamos dirigindo à noite, apenas conversando. Chegamos a uma estrada íngreme em um bairro antigo e vi o que parecia ser um saco de lixo preto na metade da colina. Quando os meus faróis atingiram, parecia que olhos refletiam de volta. Fui desviar dele pensando que era um animal e de repente ele se levantou e parecia uma menina, talvez na adolescência. Pisei no freio e ela simplesmente desapareceu. Meu amigo perguntou por que fiz isso, já que ele não tinha visto nada, e eu apenas disse que vi algo na estrada. Continuamos e depois de alguns quilômetros ele disse: você a viu também? Acontece que ele e sua irmã tinham visto algo semelhante algumas semanas antes no mesmo local. Isso me assustou. Outra época, eu estava em meus sonhos, mas ainda acredito que foi uma visita real. Meu filho começou a reclamar de ter visto um cara morto pouco antes de completar 2 anos, o que foi assustador, porque nunca havíamos conversado sobre a morte com ele naquela época, e ninguém em nossa família havia falecido durante sua vida. Isso continuou até ele completar uns 5, 6 anos. Ele começou a desenhar esse cara, suas descrições eram bem detalhadas. Demos a ele spray de monstro. Diríamos que se ele visse o cara, avisaríamos que aquele era o espaço dele e que ele precisava sair.
Uma vez, enquanto todos estavam fora, comecei a fazer perguntas em voz alta. Nenhuma resposta, nem nada, até aquela noite, quando sonhei com um cara parado no meu armário. Ele me disse quem era, eu disse que sabia. Ele disse que não estava aqui para machucar ninguém, apenas estava sozinho. Eu disse, eu não me importo. Você assusta meu filho e não é bem-vindo. Você precisa ir embora. Ele desapareceu. Acordei esperando vê-lo no meu quarto. Nada lá, mas meu filho nunca mais reclamou dele nenhuma outra vez. Eu tinha cerca de 13 anos e a minha família e eu alugamos uma cabana em um parque estadual. Foi um local bem legal. Eles tinham um lago enorme onde você podia pescar ou andar de barco. Bem, a área da sala tinha uns 2 sofás. Eu estava dormindo no sofá perto da porta que dá para um quarto diferente. Meu tio estava dormindo no outro sofá. Nós dois adormecemos. Por volta das 3 horas, acordei. A maçaneta da porta do quarto, mencionei, tremia como se alguém estivesse brincando com ela do outro lado. Então a porta se abriu. Foi como se alguém tivesse passado por isso. Fiquei chocado. Meu tio também acordou. Ele disse, Joey, você viu isso? Eu provavelmente estava com muito medo de falar. O meu tio ficou tão assustado que me chamou para descobrirmos o que diabos estava acontecendo. Depois de perceber que um fantasma abriu a porta por volta das 3 da manhã e não havia ninguém lá, fomos forçados a voltar a dormir. A viagem continuou normalmente porque não havia realmente o que pudéssemos fazer. Lembro que minha avó estava dizendo que estava vendo algumas sombras estranhas atravessando a parede. Ela estava um pouco assustada por ficar lá também. Também me lembro de abrir um sorteio para uma cômoda, uma mesa de cabeceira. As pessoas escreviam coisas e assinavam seus nomes no final do sorteio. Um deles dizia, este lugar é mal assombrado, em negrito. Nunca esquecerei aquele momento e aquela noite. Eu e meu tio estávamos conversando sobre os fantasmas, às vezes, ainda conversamos sobre os fantasmas, às vezes até hoje. Então, essa é a minha história de como o fantasma assustou a mim e ao meu tio por volta das 3 da manhã, em uma cabana mal assombrada. História de fantasma, a mesma pessoa teve várias experiências com fantasmas e a pessoa até disse que os amigos acham que ele ou ela é médium. Então vamos lá. Tudo começou na minha adolescência. Eu estava lendo em meu quarto e tive a sensação de que havia uma presença comigo na sala. Senti que era minha avó, mas ela morava longe, em outro estado. Mas esse sentimento não iria embora. Então estou olhando para as paredes em busca de algum tipo de aparição, repetindo, vovó, é você? Nunca obtive resposta e a sensação de presença nunca desapareceu. Isso foi à noite, aliás. Levantei-me e fui até o quarto da minha mãe e perguntei se ela poderia me ajudar a escrever uma carta para a vovó amanhã e ela disse que sim. Fui para a cama. No dia seguinte, a irmã da minha mãe ligou para contar à minha mãe que minha avó morreu na noite anterior. Segundo o relato, eu vi o ceifador uma noite e meus 3 gatos também viram porque todos os 3 rosnaram e abaixaram a cabeça e colocaram as orelhas para trás enquanto olhavam para ele. Este era um comportamento incomum para eles. Alguns meses depois, o meu avô morreu. Terceiro relato. Eu tinha um demônio ou energia negativa em minha casa. Lutei contra isso durante 3 meses. Senti a presença ao meu lado em um cômodo da minha casa. Eu pulei porque não estava lá um segundo e saí da sala rapidamente. Eu tinha um gato jovem comigo. Ele estava morrendo de medo com isso. Eu sabia que estava lá pelo comportamento dele, mas não conseguia ver. Dizem que os animais podem ver coisas que não podemos. Eu estava no computador do meu colega de quarto, no quarto dele, e meu gato estava atrás do monitor. Ele espiava pelo lado esquerdo, olhando para o corredor, ficava assustado e voltava para trás do monitor. Depois de alguns minutos, ele fez a mesma coisa do lado direito, depois para frente e para trás. Então consegui ver o que ele estava vendo. Levantei-me e fui até o corredor investigar e pude sentir a presença e a leve queda de temperatura. Então comecei a gritar com a presença, dizendo que você não é bem-vindo aqui, etc. Então, outra vez eu estava deitado na cama e poucas horas depois, meu colega de quarto ter saído para trabalhar, ouvi um estrondo na cozinha. Não me levantei para investigar imediatamente.
Depois de um tempo, ouvi uma voz desencarnada gritando comigo porque eu não fiz nada a respeito do barulho. Frustrado, acordei 10 minutos depois e encontrei um saco meu congelado de hambúrgueres na frente da geladeira. Agora lembre-se, eu estou sozinho em casa. Descobri mais tarde que o demônio, a energia negativa, jogou os hambúrgueres do balcão onde meu colega de quarto os deixou acidentalmente, de lá, do outro lado da cozinha, até o chão da geladeira. E o último relato dessa mesma pessoa. Eu tenho aracnofobia. A entidade manifestou uma grande aranha tarântula na área do meu computador. Comecei a gritar e meu colega de quarto saiu para ver o problema. Enquanto ele tenta pegar a aranha, recua até os pés da cama. Ele está no chão. Estou de costa para a cama. De repente senti uma respiração gelada e fria soprando na minha nuca e pulei gritando e me virando, mas não havia mais nada lá. A próxima história se chama O Meu Amigo Imaginário e dos Meus Irmãos. Quando eu era criança, eu junto com vários irmãos tínhamos amigos imaginários. Um tinha um cavalo voador, outro um pássaro falante. Minha amiga imaginária era uma empregada mal-humorada chamada Meg. Ela tinha cabelos pretos presos em um coque, saia longa e camisa de gola alta. Ela costumava entrar no meu quarto para gritar comigo por não limpar o meu quarto. Ela era péssima como amiga imaginária. Tinha na época 70 ou 80 anos e era muito grande. Tinha um dormitório de empregados em um corredor privado que tinha 2 quartos e um banheiro. Também tinha escadas que levavam à cozinha. Eu tinha ouvido histórias de crianças mais velhas da vizinhança que simplesmente ignorei, pensando que eles estavam apenas tentando me assustar, então simplesmente os ignorei. 20 anos depois, eu estava conversando com vários dos meus irmãos mais velhos e descobri que eles também tinham visto o meu amigo imaginário. 2 irmãs e o namorado viram apenas a cabeça dela flutuando sobre a cama em um quarto. Eles tinham o mesmo quarto, mas com anos de diferença. Ela flutuou em direção a eles com expressão muito irritada e assustadora. Se eu tivesse que adivinhar, minhas 2 irmãs haviam entrado na casa do namorado, mas apenas uma foi pega. De qualquer forma, minha família acordou com o namorado gritando e saindo correndo de casa. Meu irmão e meu primo, em diferentes ocasiões, ouviram discussões na área do quartel dos servidores. Quando foram ver quem era, viram a empregada mal-humorada e um homem gritando um com o outro. O casal se viraria para olhar para eles antes de desaparecer. Meu primo ainda me visitava depois que meu irmão se mudou, mas ele dormia no andar de baixo em um sofá, em vez de dormir no andar de cima, em um quarto de hóspedes. Quando eu perguntava por que, ele sempre dizia: não consigo dormir lá em cima, há muitos fantasmas. Na época, pensei que ele estava apenas sendo estranho, obviamente. Mais tarde percebi que ele estava realmente assustado. Minha segunda vez foi quando estava pegando carona com a vizinha e seu filho. Ao entrar no carro, vi o filho dela e um amigo no banco de trás. Comecei a fazer perguntas às crianças e meu vizinho perguntou com quem eu estava conversando. Eu disse a ela que estava perguntando à amiga do seu filho onde ela morava. O meu vizinho me lançou um olhar estranho e perguntou: que amigo? Sinceramente, pensei que ela estava me provocando. Descrevi à criança suas roupas e disse: sabe, ela está sentada bem ao lado do seu filho. Levei uns bons 5 minutos para me virar e confirmar que não havia ninguém ao lado de sua filha no banco de trás, quando antes eu a tinha visto claramente. Mudei-me para outro país por causa da minha namorada e nos mudamos para uma casa e vivenciamos algumas coisas inexplicáveis. Ok, então eu quero contar sobre como me mudei do meu país de origem e fui para a Alemanha por causa da minha namorada. E então acabamos nos mudando para uma casa mal assombrada. Se é mal assombrada, eu não sei. Mas há coisas que não posso explicar com certeza que aconteceram aqui. Quero dizer que também sempre procuro uma explicação para tudo, mas há algumas coisas que não consigo explicar. Então, mudamos de um apartamento em um prédio grande para uma casa com 2 apartamentos, onde os pais dela moram no que está embaixo e nós moramos no de cima. Também temos um sótão por cima, mas só há algumas caixas, armários velhos e coisas de Natal lá em cima.
Uma das coisas que ouvimos são cliques, tipo batidas do lado de fora da porta ou algo assim. Coisa engraçada. Isso sempre acontece tarde da noite e sabemos que os pais costumam dormir cedo, então eles também ficam bem calados. O clique pode ser explicado pelo radiador dos aquecedores que temos, mas há algo que não podemos explicar, é o som de gatos correndo. Temos 2 gatos, então soa parecido com quando eles estão correndo, mas com eles parece meio pesado. Se eu posso dizer isso, e quando ouvimos, então é meio que um som leve, e isso acontece quando os 2 gatos estão dormindo na nossa cama. Não sabemos o que é. Também ouvimos coisas se movendo no sótão e passos ou portas abrindo e fechando. Mais uma vez, isso acontece principalmente tarde da noite, quando eu e minha namorada estamos assistindo TV ou apenas sentados na sala cuidando de nossos próprios negócios em cada tablet. Isso não acontece todas as noites, mas não podemos explicar todos esses eventos. Há também um que realmente está me assustando e que me fez não poder ficar sozinha em casa, pelo menos quando vou dormir. Conversei com minha namorada sobre isso e ela explicou que teve um evento semelhante acontecendo com ela um tempo depois de ter acontecido comigo. Então, cerca de 2-3 meses depois de nos mudarmos para cá, estávamos deitados na cama e meio que tínhamos deixado tudo em ordem. Então, o apartamento parecia uma casa, tínhamos ido dormir cedo, porque minha namorada tinha que trabalhar no dia seguinte e eu tinha uma entrevista de emprego. Depois que minha namorada adormeceu, eu me sentava no máximo 1 hora depois para ler, rolar no TikTok ou jogar no meu telefone. Lembro que eu ouvi um sussurro vindo da sala e a princípio pensei que era a TV que estava ligada, que tínhamos esquecido de desligá-la. Levantei-me e verifiquei, mas não, estava desligada. Verifiquei a sala de jogos, caso tivesse deixado o PC ligado com meu alto-falante ainda conectado, mas também não, ele estava desligado. Tentei não pensar mais nisso e voltei para a cama. Aliás, minha namorada também não está falando durante o sono, então sei que não foi ela. A ideia me atingiu, mas descobri que também não era o caso. Quando me deitei na cama para continuar falando ao telefone, ouvi um sussurro claro dentro do quarto, um claro olá, como se fosse uma pergunta. Acendi a luz e minha namorada acordou. Ela às vezes tem um sono leve e me perguntou o que diabos eu estava fazendo. Eu não queria contar a ela naquele momento porque ela talvez pensasse que eu estava louco, então guardei isso para mim. Quando eu contei a ela, alguns meses depois, ela disse que tinha ouvido a mesma coisa, apenas houve mais coisas desaparecendo e aparecendo em outros lugares onde não as deixamos e algumas outras pequenas coisas, mas essas foram as principais coisas que aconteceram conosco. Sim, essa foi uma espécie de minha pequena história sobre coisas que experimentei e ainda vivenciamos algumas das mesmas coisas. Já faz um tempo desde o sussurro, mas aconteceu 1 ou 2 vezes mais, pelo menos comigo, depois da primeira vez. Sou um grande cético, mas tenho quase certeza de que vi o que chamaríamos de fantasmas em determinado momento para mim. Parecia que talvez fosse uma imagem de algo que havia acontecido lá muito antes, mas do que algo senciente agora. Foi em um cemitério, eu costumava passar por lá algumas vezes para matar o tempo enquanto esperava pelos amigos. É uma pequena área verde por meio de uma paisagem urbana, então é um bom lugar para passear. Basicamente, eu estava saindo e um casal mais velho estava andando em minha direção, no mesmo caminho que eu estava. Ficou muito frio a ponto de eu estar abotoando o meu casaco, mas eles não pareciam afetados. Ela usava uma blusa de algodão de mangas compridas, uma saia longa e pesada, um chapéu e o cabelo preso em uma longa trança. Ele vestia uma camisa de algodão, calça marrom e botas de couro. Eles pareciam estar vestindo roupas de época. Isso era num bairro hipster. Então eu simplesmente imaginei que eles eram pessoas normais. Não havia neblina neles, eles eram apenas claros como pessoas comuns. Eles não estavam conversando com outro, o que me lembro de ter reagido. E eles não pareciam me reconhecer de forma alguma. Ao passarem, tinha uma sensação muito estranha no estômago, semelhante a quando há turbulência no avião. Isso me abalou um pouco, então me virei e não consegui vê-los nem ouvi-los. Não havia para onde ir, estávamos bem longe da igreja e estávamos em um caminho de cascalho.
Então eu deveria ter ouvido os passos deles, mas não ouvi. Não parecia ruim ou nefasto, mas era tão fora do comum que ainda penso nisso com frequência.